É disso que eu tô falando, Atlético Paranaense. É disso que eu tô falando, Odair Hellmann, Maricelso Petralha, Eduardo Freeland. É disso que eu estou falando. Informação que o nosso parceiro Gabriel Sá soltou lá no All Sports, que o Atlético fez uma sondagem pelo Arboleda, uma sondagem que me empolga, me anima, me joga o astral lá em cima. É o tipo de jogador que eu acho que falta nesse elenco do Atlético, de verdade. Não adianta a gente se sentir satisfeito com vários nomes que foram destaques da Série B, beleza? Mas vai chegar no meio da competição e a gente vai sentir falta dos cobras da bola, cara. É uma situação que eu acho que o torcedor do Atlético precisa ter de maneira muito clara. Os cobras da bola, eles trazem uma sustentação para essa equipe que vai além do campo. É mental. A gente viu na Série B, por exemplo, a importância do Benavides, que é um cobraça da bola. Hoje o Atlético ele tem vários jogadores ali que vão amadurecer, vão chegar no nível de maturidade e de malandragem grandes, assim. Mas a gente não tem esses caras em grande quantidade ainda. Aí eu lembro dos times campeões, que o Atlético teve a quantidade de jogadores mais experientes. O Wellington, Lúcio, Jonathan, o próprio Santos, Thiago, jogadores rodados, jogadores que trazem uma bagagem diferente para a equipe, tanto para os momentos positivos quanto para os momentos também de oscilação. Vamos entrar um pouquinho na temática Arboleda. O Atlético sonda Robert Arboleda. Para mim, o que é a primeira impressão? Qual a primeira impressão que eu tenho de uma informação a partir do momento que eu leio sobre? Cara, a primeira impressão é que o Atlético busca um líder defensivo. E a gente já sabia que o Atlético queria um jogador para ser esse destaque da zaga, para ser esse nome mais forte da zaga, um nome para chegar e ser absoluto ali na defesa do Furacão. E acho que, o primeiro de tudo, o Arboleda preenche essa lacuna. Acho que isso deixa muito claro que Teran e Arthur, eles ainda são vistos como jogadores em desenvolvimento. O Arthur, com certeza. Existe uma calma muito grande em relação ao Arthur. O Teran é um jogador que eu acho que, até pelo investimento que foi feito, consideram que seria um investimento naturalmente feito para a Série A. O Teran eu acho que já considera um jogador mais pronto. Então, obviamente, pensando na formação da zaga, a gente teria Arboleda pelo lado direito, Teran centralizado e Arthur pela esquerda. Jogando com dois zagueiros aí, a gente teria que ver quem se sente mais à vontade entre Teran e Arboleda para fazer o lado esquerdo, mas é uma dupla de zaga ali que poderia acontecer ao natural. Então acho que o Arboleda naturalmente traria outro perfil de experiência, de bagagem, de malandragem para a zaga do Atlético, que eu acho muito necessário. Lembrando, jogador de Copa do Mundo, jogador que provavelmente, tendo sequência na parte física, deve estar junto à seleção do Equador. Outros pontos que eu acho muito interessante da contratação do Arboleda: maturidade. Um jogador que não vem simplesmente só jogando Série A, um jogador que vem sendo destaque de Série A. E acho que é isso que o Atlético precisa, jogador pronto para os maiores desafios que a gente vai ter ao longo da competição. Eu não sei se o nosso elenco tem maturidade o suficiente para ir na arena do Grêmio pegar o Grêmio ainda. Eu não sei se o nosso elenco tem capacidade suficiente de ir para o Maracanã jogar contra o Fluminense. Acho que a gente precisa de gente mais cascuda. Eu falei isso sobre o Marinho e eu reforço muito mais sobre o Arboleda. O elenco do Atlético precisa dessa edição de maturidade, de força, de competitividade, mas também precisa dessa edição de eu sei como jogar esse tipo de jogo e esse tipo de jogo não é um fantasma tão grande do que pode ser para Arthur, para Teran, para Filipinho, para João, para Dudu, para Zapelli. Então acho que isso tudo assim ajuda o Atlético a chegar numa Série A mais encorpado. E óbvio, agora a gente vai falar da parte técnica. Eu fico pensando, né, se o Atlético tiver uma defesa, por exemplo, Santos, Benavides, aí um trio de zaga com Arboleda, Teran e Arthur, Lucas Esquivel, Portija e Zapelli. Puta que pariu. Aí seria um time maneiro, cara. Aí seria um time bem competitivo. Mas eu acho interessante o Atlético pensar em fazer investimentos mais voltados para o lado defensivo num primeiro momento, principalmente
pensando em a gente não repetir o desempenho que a gente teve em algum momento da Série B do ano passado, lembrando que o trabalho do Odair conseguiu fazer com que a defesa do Atlético ganhasse muita solidez já na reta final, acumulando clean sheets, acumulando boas partidas defensivamente, mas eu acho que a adição de um primeiro volante, a adição de um zagueiro mais de referência faria a defesa do Atlético chegar realmente mais sólida para uma Série A, e a gente sabe que para um time pensar em ficar na primeira divisão é muito necessário, é muito importante a gente ter jogadores que tragam essa experiência e um setor defensivo que traga uma certa proteção. Acho que é isso que vai fazer o Atlético ter uma Série A um pouquinho mais tranquila. Garante o zero lá atrás, lá na frente a gente vai ver como as coisas acontecem. Falando agora especificamente do Arboleda, é um jogador que eu acho que todo mundo conhece, né? Um zagueiro muito bom. No final das contas, eu acho que a primeira definição que a gente pode ter do Arboleda é essa. Mas um zagueiro de muita mobilidade. Eu acho que isso chama muita atenção. É aquele zagueiro físico, é aquele zagueiro alto, mas um zagueiro de muita mobilidade. Quando gruda no centroavante é difícil você ver o centroavante tendo folga com o Arboleda, marca de forma muito agressiva. Lembro de muitas antecipações do Arboleda exatamente por esse ímpeto físico, por essa capacidade física que o Arboleda tem e que naturalmente o Arboleda se destaca. Um jogador que vai muito bem no jogo aéreo, que a gente sabe que, querendo ou não, é o calcanhar de Aquiles do Atlético. Então, essa segurança pelo alto que o Arboleda traz talvez seja o carro-chefe para o Atlético pensar na contratação do jogador. E óbvio, você tem ali um jogador também com uma boa saída de bola, também com uma boa capacidade de passe. Então acho que o Arboleda ele supre bastante as necessidades que o Atlético tem na zaga. A gente tá falando de um zagueiro que nas últimas temporadas, pelo menos em uma, duas temporadas, esteve, pelo menos para mim, entre os melhores zagueiros do ano do futebol brasileiro. Então você traz um respaldo muito grande para o setor defensivo a partir do momento que você tem um Arboleda. Existe um porém nessa situação, como um todo, primeiro de tudo, é pagar um salário que a gente sabe que era R$ 1 milhão, então a gente sabe que o Atlético vai ter que fazer um aumento de investimento, mesmo tendo um Arboleda desvalorizado, vai com certeza, se o Atlético formalizar uma proposta, vai ser o zagueiro mais caro da história do Clube Atlético Paranaense, mas eu acho que o Atlético realmente tem que dar esse salto. E aí você tem o Arboleda, que é um grande líder dentro de campo. Eu não sei se é um grande líder fora de campo, eu acho que essa é uma questão. É um jogador que tem um histórico de night, é um jogador que tem um histórico de balada, de saída muito grande. É um perfil de jogador que eu acho que o Atlético ele não tá acostumado, que é o jogador mais polêmico, mais baladeiro. Então, acho que no final das contas é algo para o torcedor do Atlético também levar em consideração que o combo Arboleda ele proporciona. Acho que o Atlético, pô, tem que ter um pouco de ousadia mesmo nesse zagueiro acima do que a gente está acostumado. Acho que o Atlético tem que forçar situação de jogadores nesse naipe e eu espero que o Atlético consiga trazer o Arboleda. Os nomes até agora estão muito bons. Vamos ver o que vai acontecer no mercado a partir de agora. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. Grande beijo. Valeu!